A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 51. Nós estaremos falando sobre o Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois dele estar com Betseba. Amém? É um salmo muito lindo para nossas vidas hoje, para ver o quanto Deus é compadecedor das nossas dores, nossos pecados, nossas falhas, e como Ele nos ouve quando nós se humilhamos diante da Sua presença. Então, nós estamos aqui falando, o tema é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós estaremos lendo aqui o Salmo 51, versículo 1, que diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que seria tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga das minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agrades de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Nós vimos aqui essa palavra gloriosa, maravilhosa do salmista. Todos conhecem a história de Davi, quando ele pecou com Betseba. Quando ele pecou com Betseba e fez também, programou de forma tudo planejado, tudo escrito, a morte do marido de Betseba. E nós vimos que ele ficou um tempo, ela ficou grávida, perdeu o filho, e ele ali no seu canto juntamente, quando o esposo morreu, ele pegou Betseba para morar com ele.
E ele tranquilo ali estava, eu creio, como ele diz aqui, ó, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Quando chegou o profeta Natã, e foi ali que revelou o seu pecado, ele caiu diante dos olhos do Senhor. Ele clamou por misericórdia, como diz, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então ele se humilhou diante do Senhor. Deus se compadece de nós. Qual é o teu pecado? Qual é o meu pecado? Qual é o nosso pecado? Qual é as nossas falhas? Cometemos, porque nós não somos, como se diz, a palavra certa é não temos amnésia quando nós fazemos algo errado. Quando nós fazemos coisas erradas, nós não fazemos sem saber o que estamos fazendo. Nós não fazemos porque eu falo, não, fica diante de mim. Nós podemos ver aqui a palavra do Senhor. E segundo a multidão das tuas misericórdias, ele clamou ao Senhor. Quando foi revelado o seu pecado no momento ali, ele clamou ao Senhor. E segundo a multidão das tuas misericórdias, as misericórdias do Senhor é grande para com a minha vida, para com a tua vida, para com as nossas vidas. Quando nós vamos até ele, apaga as minhas transgressões. E ele se humilhou, Davi se humilhou diante do Deus Altíssimo, quando foi confrontado com o seu pecado. E ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então ele se humilhou. Como nós estamos diante de Deus? Muitas vezes dentro da casa do Senhor, como está? Como estamos? Será que estamos certinhos? Será que não há pecado? Será que não pecamos? Olha a mente. Se nós servimos ao Senhor de corpo e alma, de espírito, obviamente, que aquele que realmente entrega a sua vida ao Senhor, nós podemos dizer que não peca. Mas nós podemos voltar lá e ver o evangelho, como se diz o apóstolo João, o amado de Jesus, quando diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, há um advogado, que é Jesus Cristo, que ele perdoa os nossos pecados. Então, mesmo nós, que somos fiéis ao Senhor, buscamos ao Senhor, nós por aí caímos, como Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele não vigiou, porque até então a palavra diz orai e vigiai, ou vigiai e orai. Ele também disse, Jesus também disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Mas a carne nossa é fraca. É por isso que nós temos que vigiar. E nós vimos que Davi não vigiou e pecou. Um homem segundo o coração de Deus pecou. Porque ele era o segundo o coração de Deus, ele não estava propício a pecar, ou no momento que ele deixou de ir à guerra e ficou ali passeando no seu terraço, viu aquela mulher banhando-se e desejou no seu coração, além dele desejar, mandou chamar e possuiu o seu corpo. Nós vimos que nós somos diferentes de Davi. Mas eu quero passar para vocês que temos um Deus que nos perdoa. É obviamente que nós não vivemos caindo e pecando, sempre pecando, sempre. Não. Mas quando nós nos deslizamos, nós não podemos continuar com o pecado em nós, porque uma brecha abre outra brecha. E essa outra brecha abre outra brecha quando o pecado não é confessado. Até o ponto do coração endurecer. Até o ponto que não há sensibilidade espiritual para ouvir a palavra do Senhor. Até o ponto de participar do corpo e do sangue do Cordeiro, sem nenhum pingo de consciência o acusando. Porque o pecado que caiu
O deslize que ele teve não foi confessado. E isso foi abrindo brecha para que cada dia mais, aquele pecado vai aumentando. Até que o coração fica endurecido, insensível a ouvir a voz do Senhor. E eu não estou dizendo aqui os pecados somente do adultério, o pecado da fornicação, o pecado somente da mentira, do engano, da fofoca, do fuxico, do leve trás, porque tudo isso é pecado. Da avareza, da idolatria, do amor ao dinheiro, para você entender melhor, do amor ao dinheiro, do senhor do dinheiro tem dominado. Isso amado, todos isso vai dando brecha, Senhor. E nós vimos aqui que, pois eu conheço as minhas, como diz aqui no 3, diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos. Que queremos dizer, esse salmista aqui está dizendo para mim e para você hoje, que nós temos um Deus que nos compadece das nossas falhas, dos nossos pecados e está disposto a nos perdoar quando nós nos posicionamos. Como ele diz, o pecado estava diante dele. As minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele pecou, mas estava sempre diante dele. E quanto está o pecado diante de você, enquanto você está sendo atormentado pelo seu pecado, há um momento para você confessar. Há uma probabilidade que o teu coração ainda não está endurecido. Há a probabilidade ainda que o seu coração ainda está sensível a ouvir a voz de Deus. Mas quando isso não é confessado, isso endurece. Então nós vimos aqui que diante de mim, corra. Aí nós vimos aqui, pequei somente contra ti, somente pequei. E nós vimos aqui, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Como ele diz aqui, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Porque pecamos. Deles dizer, ele é puro, ele é justo no seu falar. E nós vimos que eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo. Quando nós confessamos, falamos a verdade, Deus nos ouve, porque, como se diz, eis que te agradas da verdade no íntimo. Ao confessar, ao falar a verdade, pequei contra ti, somente pequei, Senhor, me perdoe. Essa humildade. Por isso que nas igrejas tem que haver mensagem que confronta com o pecado. Porque muitas vezes o pecado está lá consumindo a pessoa, ainda está sensível, ainda está mais precisa de uma palavra, como o profeta Natan chegou até Davi e diz, o teu pecado. Davi. E aí nós vemos que ele pode se humilhar, e se não há confronto, a pessoa continua, isso vai cada dia mais tomando Santa Ceia, comendo pão e tomando a Santa Ceia indignamente, aonde há a morte espiritual. Não consegue, vai para a UTI. E nós vimos aqui que ele diz, eis que te agradas da verdade no íntimo, quando nós confessamos, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Qual é o teu pecado? Está escuro? É muito? Quantos tem? Quantos fizeste?
Se consegue se humilhar diante do Senhor, ia ter ele falar para o Senhor: mas purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, porque o pecado nos entristece, o pecado traz-nos depressão, o pecado nos tira alegria. Nós vemos aqui: faz-me ouvir júbilo, para que exultem os ossos, que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Ele diz ainda mais: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem que tire o teu Santo Espírito. Amado, isso aqui é lindo. Enquanto nós estamos ali, o pecado diante de nós ainda estamos com o Espírito Santo. Mas quando nós confessamos ao Senhor, quando isso não é chocado entre nós, isso vai endurecendo até que o nosso coração se endurece, aí aonde vai a morte espiritual chega. Renova, Senhor. Dai-me um coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, que não há, como se diz, vulnerabilidade. É inabalável. Não me lanças fora da tua presença, nem me retire de mim o Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. É isso que Deus quer que nós façamos. Pedimos sempre: se o pecado está te afligindo, se o pecado está me afligindo, vamos até ele enquanto você não se sentir libertada, liberta. Se vai ter que confessar, chama alguém que possa confessar e orar por você, pela sua vida. E como diz a ele: restitui-me a alegria da sua salvação. A alegria da salvação, porque não há mais o gozo, a alegria. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então nós vimos aqui, vou estar lendo somente até aqui, falando somente até aqui. Esse versículo lindo, este maravilhoso que trouxe para mim, para você, para nós. Saber que nós temos um Deus que nos perdoa. Qual é o teu pecado? Você que está dentro da casa do Senhor, você que está fora, quer se converter ao Senhor, clame a Ele, porque Deus traz-nos alegria de volta, traz a felicidade de volta, como diz: faz-me ouvir júbilo de alegria, porque ele estava triste. E quanto nesses momentos uma tristeza tem invadido o seu coração, tanto você que está dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor, mas uma tristeza por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado diante de Deus, porque entristecemos a nossa alma. A nossa alma se entristece, que não há remédio, que não há nada que possa fazer a não ser nós confessarmos. Nós direcionar a nossa palavra àquele que tudo pode fazer por nós, é nos purificar. E ficar sem a presença de Deus em nossas vidas lamentavelmente, é triste demais. E ele sabia o que é a presença de Deus na sua vida. E se você não sente ela, dá uma olhadinha dentro do altar como está, na vida como está, e fala com Deus: não me lances fora da tua presença, e nem se retires o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Que Deus assim vos abençoe. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo.